Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na introdução, o item 6. Kardec, anteriormente, tinha feito um breve resumo, nos contando desde o fenômeno das pancadas em Hydesville até o fenômeno das mesas girantes e como isso culminou na psicografia e no desenvolvimento de uma comunicação com um mundo totalmente novo que se descortinava, que era o mundo dos espíritos. Nós vamos ver que a coisa não foi assim, num estalo, foi paulatina e eles começaram a se comunicar com esses seres e eles se disseram espíritos. Não foi Kardec que falou assim, vamos dar um nome para ele. Não, ele falou, olha, eu sou um espírito e eu nada mais sou do que alguém que já viveu na Terra e que agora está num outro plano. É como se eles tivessem descoberto a quinta dimensão nesses filmes de ficção científica. Agora, nesse item 6, Kardec vai fazer um breve resumo de tudo o que ele captou dos ensinamentos que foram dados pelos espíritos. Não foi Kardec que observou e disse, olha, isso acontece por conta disso, daquilo. Ele apenas formulava as perguntas, mas dizer que apenas ele formulava as perguntas é muito simplório, porque para você ter uma resposta inteligente, você precisa de uma pergunta inteligente. Isso Kardec faz com maestria. Ele vem e faz uma linha de raciocínios. Às vezes você vai ler uma pergunta no Livro dos Espíritos que parece ser besta, mas aí você vê que ela conduz, ela encadeia uma linha de raciocínio assim. Fantástico, fenomenal. Eu sou fã de Kardec. Vamos ao item 6. Como dissemos, os seres que assim se comunicam designaram-se a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, e como tendo pertencido, alguns pelo menos, a homens que viveram na Terra. Eles constituem o mundo espiritual como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corpóreo. Então ele diz assim, olha, esses seres que se comunicam deram a si mesmos o nome de espíritos e disseram que eles já foram como nós, encarnados, e que hoje eles fazem parte do mundo espiritual e nós do mundo material. Se bem que uma hora ou outra isso vai trocar, nós vamos para lá e eles podem vir para cá, tudo bem. Resumimos aqui, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Kardec, professor fantástico, didático, ele vai fazer um resumo do que nós vamos ver no Livro dos Espíritos. Isso é bom para a gente saber que a gente não pode pular a introdução de nenhum livro, seja ele qual for, porque às vezes lá é quando o autor coloca as ideias principais, então não pulem a introdução de livro algum. Deus é eterno, imutável. O que é eterno? Não teve começo nem fim. Nós somos eternos? Não, nós somos imortais, porque nós tivemos começo, mas não vamos ter fim. Mas eu vou morrer. Vai perder a matéria, o corpo. Você continua enquanto inteligência, princípio inteligente, em outro plano. Ele é imutável, porque ele não muda. Vocês já pensaram, Deus assim, hoje eu estou de mau humor, a Terra vai rodar ao contrário, o universo não vai seguir minhas leis. Não, as leis de Deus são constantes porque Deus é constante, ele não muda. Ele é imaterial, porque se ele fosse matéria, ele era suscetível à transformação. Já pensou Deus com dor de cabeça, com enxaqueca? Se fosse mulher com TPM, não ia prestar, né? Então, ele é imaterial, ele não é matéria. Ele é único. Por quê? Já pensou 2 deuses? Eu quero que isso seja dia. Não, vai ser noite. Confusão na certa. Ele é único.
Ele é onipotente, ele pode tudo. Se ele não fosse onipotente, ia acontecer o seguinte, alguém que pudesse mais do que ele, agora o Deus sou eu, agora é minha vez de mandar. Não é assim, ele pode tudo. Ele é soberanamente justo e bom. Imagine Deus não sendo o máximo de bondade, o máximo de justiça. Você ia dizer, poxa Deus, você está fazendo isso? Mas isso não é justo, eu tenho um critério de justiça acima do seu. Não tá certo, né? Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Resumindo, ele criou tudo que você possa imaginar, ele criou. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual, isto é, dos espíritos. Simples, nós aqui, roupa, papá, livros, mundo material. E um mundo que nós não vemos, né, mundo invisível, é o mundo dos espíritos, espírito e matéria. São os 3 elementos formadores do universo. Deus, que criou princípio inteligente, seres espirituais, e princípio material, todo o resto, toda a matéria. O mundo espiritual, né, do plano do princípio inteligente, é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Então, nós viemos do mundo espiritual, ele é a nossa casa, a nossa origem, ele é eterno, ele existia antes de eu nascer e vai continuar existindo depois de tudo. Eu vi um programa, né, um documentário muito bonito de uma pessoa que estava com câncer terminal e ela dizia assim, eu vou voltar para casa. Olha que consciência, né? Que entendimento bom. Vou voltar para casa. Nossa casa não é aqui, é lá. O mundo corpóreo é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter existido jamais sem alterar a existência do mundo espiritual. Então, esse mundo, que para nós é tudo o que existe, ele é secundário. Pode isso aqui explodir e o mundo espiritual vai continuar existindo. Não afeta. Nós tentamos fazer uma cópia mal feita, mal acabada do mundo espiritual. Mas se isso aqui explodir, nós vamos para outra esfera, outra dimensão. O mundo espiritual continua existindo. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. Então, isso aqui que eu estou usando, e que hoje recebe o nome de Liliane, é um envoltório temporário. Eu tinha o perispírito que revestia eu, espírito, assumi esse corpo material nessa presente existência. Quando eu morrer, que é a única certeza que eu tenho é que um dia eu vou morrer, isso vai, né, morrer e eu vou ser restituída à minha verdadeira origem, que é o mundo espiritual. Portanto, não deve causar medo, horror, a morte. É simplesmente o retorno para casa. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre as demais. Existe um princípio, não é espírito, mas é um princípio que começa a se desenvolver nos minerais. Mineral é porque existe uma organização dos átomos que formam uma pedra, por exemplo. Eles não saem voando por aí, eles têm uma organização.
Esse princípio que mantém os átomos unidos, ele evolui no vegetal, desde o vegetal que tem uma única célula até um ser de uma complexidade como uma árvore com seus frutos. Há um desenvolvimento desse princípio, o início de uma organização. Depois vem os animais, novamente, do animal que tem uma única célula até o animal que convive com o ser humano, gato, cachorro, boi, ovelha, etc. e tal. Esse princípio ele vai se desenvolvendo ao longo de bilhões de anos. Não é assim? Se nós percebemos a complexidade, a reação, e não tecnicamente falando, mas para o nosso entendimento, a emoção que um cachorro demonstra ao ver o seu dono é diferente de uma planta. Então, vocês percebem que existe um contínuo de evolução. Depois existe uma transição do reino animal para o reino hominal, que é o reino do ser humano. Essa transição acontece, nós não entendemos direito como, e aí é o princípio, o começo, né, de uma vida com continuidade de raciocínio. Porque nós podemos dizer, mas o cachorro demonstra emoção, ele reage, muitas vezes ele se expressa, sim, mas ele não tem uma continuidade de raciocínio. Ele não pensa assim, nossa, hoje é segunda-feira, eu vou ter que trabalhar. Não, ele não demonstra, ele demonstra alguns lampejos de inteligência que vai se desenvolver no reino hominal, que não é reino do homem, não, é reino do ser humano. Então, nesse reino humano, nós vamos desenvolver desde o início da nossa encarnação até alcançarmos o ápice da evolução, que é um ser perfeito. Não se preocupem com isso, que vai demorar também bilhões de anos, não tenha pressa. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas um envoltório. Gente, se eu tiro esse agasalho aqui, que hoje está frio, eu continuo sendo Liliane, pensando do mesmo jeito, reagindo da mesma maneira, mas eu não vou mudar minha personalidade. Então, pelo amor de Deus, não digam o meu espírito, não é o meu espírito, você é o espírito. Digam o meu corpo, porque aí é uma mudança de paradigma, mudança de ponto de vista. Eu sou espírito, então eu digo o meu corpo. Não vou dizer o meu espírito, caramba, eu sou espírito. O meu eu sou espírito, tá? Então, a alma é um termo que nós usamos para quando eu estou encarnada, tenho um corpo físico. Nada de esotérico nisso. Gente, é muito conceito, nós vamos continuar nos próximos vídeos. Não fiquem ansiosos, estudem o Livro dos Espíritos. Até mais!